Vamos dar início. Hello, hello. Olá, olá, todo mundo. Tudo bem? Quem estiver me ouvindo bem e me assistindo bem aqui, por favor, me mande aí no WhatsApp, por favor, no WhatsApp aqui no direct, aqui nas mensagens do chat, por favor. Fala, Brunão. Boa noite, Mila. Tudo bem? Pois então, minha galera. Olá, olá. Sejam bem-vindas. Sejam muito bem-vindos. Selminha, minha mãe. Eita, todo mundo aqui. Perfeito. Hoje a live vai ser sobre os principais destaques que eu tive aqui junto com os meus pacientes no consultório, bem como as dúvidas que surgiram no direct, tá? Durante toda a live eu vou pedir para que vocês deixem as dúvidas de vocês, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre suplementação, alimentação, sobre a nutrição esportiva de uma forma geral, por favor, deixem aqui no chat, tá? Que já eu vou lendo e vou respondendo para vocês também. O objetivo da live é justamente abordar essas principais dúvidas que surgem na cabeça da pessoa que está ali fazendo dieta, que está ali iniciando os treinamentos físicos, que está buscando ter uma alimentação mais saudável, buscando o emagrecimento, buscando o ganho de massa muscular, tá? E também responder as principais dúvidas de vocês aqui do direct, tá? No chat. Vamos lá, primeira pergunta, a pergunta de Rafa aqui, ó. Para que serve a creatina e ela substitui o pré-treino? Pois então, a creatina, ela é um composto guanidínico, né, que nós já produzimos no nosso organismo. Nós produzimos ela e estocamos nos nossos rins, no nosso fígado, na nossa célula muscular, tá? E ela tem um papel fundamental, que é reciclar a nossa moeda de energia. Veja bem, quando você está dentro de um treinamento físico, o que acontece? Você executa uma série, né? Então 12 repetições, e logo ali você tem um descanso entre uma série e outra, né? Durante aquele processo, muitas das vezes você está recuperando ali as moedas de energia, que é o ATP. E aí a creatina, ela tem uma capacidade de melhorar essa ressíntese do ATP. Além disso, a creatina, quando você tem níveis mais altos na sua célula muscular, você acaba captando mais aminoácido, captando mais água e glicose para dentro da célula muscular. E aí você melhora a nutrição da sua célula muscular e favorece com que você tenha uma recuperação mais adequada e, consequentemente, um ganho de massa muscular mais evidente. Se ela substitui ou não um pré-treino, o que acontece? Um pré-treino é uma suplementação que muitas das vezes está formulada para melhorar o desempenho do seu treino. A creatina, ela não tem uma ação pontual, ela não tem uma ação de 15 minutos após o uso, né? O efeito da creatina, ele é crônico. O que acontece? Quando você usa a suplementação de creatina hoje, você só vai colher o benefício dela provavelmente daqui a 24, 48 ou até mesmo até 72 horas, né? Depois de você fazer o uso. E os melhores resultados da creatina, normalmente você colhe depois que você tem os seus estoques mais elevados. Isso acontece muitas das vezes quando você já está há mais ou menos 20, 28 dias fazendo a suplementação todos os dias de creatina, tá? Lembrando que, lógico, a recomendação ela varia de peso para peso, de modalidade para modalidade, e muitas das vezes acaba sendo muito interessante tanto para quem busca hipertrofia muscular, como também para quem busca emagrecimento. Justamente porque, por melhorar a nossa capacidade de realizar mais trabalho, quem quer emagrecimento busca o quê? Aumentar o gasto energético para poder queimar mais gordura. Então, se a creatina aumenta a sua capacidade de realizar trabalho, isso favorece que você tenha treinos mais intensos, aumente o gasto energético durante o exercício físico e também aumente o gasto energético durante o repouso. E aí acaba sendo muito interessante. Fora que, quando você está numa dieta de emagrecimento, normalmente você está em déficit energético. Então, muita gente, às vezes, quando está numa dieta mal planejada, relata fraqueza durante o treinamento físico. Então, a creatina ela pode melhorar também nesses marcadores, tá? Pois bem, deixa eu ver mais se tiveram aqui mais dúvidas. Podem mandando as dúvidas aí, tá? Hidratando aqui um pouquinho. Um dos destaques que aconteceu nessa semana, que eu vou falando com vocês já aqui agora,
foi sobre a questão da monotonia do plano nutricional. Então o que acontece? Muitas das vezes a pessoa faz uma refeição, né? Eu coloquei essa semana a minha marmita de frango com batata doce, e algumas pessoas já chegaram pra mim falando: putz, eu não aguento mais ver frango e batata doce na minha vida, porque tanto tempo que eu comia que isso gerou um nojo por mim, né? Danilo Otero, que também é um grande colega meu, falou comigo, falou: velho, essa refeição eu fazia 4 vezes na semana durante meu período de faculdade, eu não aguento ver a batata doce. E eu falei pra ele: putz, a gente ia ser muito amigo, porque de fato a batata doce fez parte da minha época de faculdade durante 4 refeições todos os dias. E existem prós e contras em ter essa monotonia, tá? A primeira delas é a grande questão de que você, quando tem um plano nutricional mais fixado, né? Então, todo lanche seu é frango com batata doce. Isso facilita na sua praticidade. Então, muitas das vezes você não tem tempo hábil de ficar preparando uma coxinha de frango com batata doce, um brigadeiro frito. Voltamos. Então, muitas das vezes você não vai ter uma possibilidade de ficar preparando refeições todas as vezes, né? Então, ter um plano certinho, né? Todos os dias o lanche vai ser frango e batata doce, isso permite para você praticidade. Mas cuidado, que muitas das vezes essa monotonia do plano nutricional pode fazer com que você desista depois de comer esse alimento, né? Então é importante você saber fazer essa dinâmica. Além disso, eu vejo muita gente que deixa de comer aquilo que gosta. Então, por exemplo, a pessoa que é apaixonada por um chocolate, e aí do nada ela resolve que vai deixar de comer chocolate da vida dela inteira. Acabou, não vai comer nunca mais chocolate. Então o que acontece? Ela fica até uma semana, 15 dias. Mas aí, 15 dias, se ela for muito hardcore. Mas no 16º dia, meu amigo, ela vai chegar, descer uma barra de chocolate e comer tudo sozinha, destruir tudo aquilo aí. Por quê? Vai compensar. Então é muito mais interessante que você comece a readequar o seu paladar para comer aquilo de forma educada, do que você tirar de vez e ficar o tempo inteiro estressada pensando naquele alimento, tá? Então esse foi um dos pontos principais que a gente abordou aqui essa semana. Carolzinha falou que estou fora de frango com batata doce, porque Carolzinha, a amada, ela foi uma das pessoas que me deixou mais crítico em relação à minha refeição, porque eu era uma pessoa preto no branco, né? Então, se eu tivesse que fazer 4 refeições de frango com batata doce, eu faria tranquilamente. Mas aí a amada refinou, né, a vida do homem, e aí a gente tá diferente agora. Pois bem, uma perguntinha aqui de Kayla. Kayla perguntou: Gabriel, boa noite, como você recomenda o uso de BCAA? Pois então, o BCAA normalmente... Tá polêmico, né? O BCAA, eles são aminoácidos de cadeia ramificada. Quando nós temos as proteínas, né? Proteína que está presente no frango, no ovo, na carne, nos peixes, no whey protein, no leite e tudo mais. Essas proteínas, elas são compostas, né? Vamos supor que elas sejam um colar, e o colar ele é formado por várias pecinhas. Então, os BCAAs, eles são pecinhas, né? São aminoácidos de cadeia ramificada. São isoleucina, valina e leucina. E eles são fundamentais para a síntese de proteínas, né? Então eles têm uma sinalização para a síntese de proteínas muito interessante. Isso favorece com que você ganhe mais massa muscular, isso favorece com que você tenha a manutenção da massa muscular. Além disso, isso favorece o sistema imunológico. Então tem vários benefícios do consumo de aminoácidos de cadeia ramificada. Mas veja bem, eu falei para você do consumo destes aminoácidos. E existe esses aminoácidos nesses alimentos que eu citei, e existe também a suplementação isolada. Quando a gente verifica a suplementação isolada, para muitas das pessoas que eu atendo, não acaba sendo uma coisa tão interessante. É muito mais importante que a pessoa tenha uma adequação do consumo de proteínas do que fazer o consumo do BCAA. E até mesmo para as pessoas que vão utilizar, existem até alguns trabalhos que demonstram que o uso do whey protein acaba tendo uma sinalização para a síntese de proteína melhor do que do BCAA isolado. Isso porque no whey protein, além do BCAA, vão existir outros aminoácidos que também vão participar da síntese de proteína. Então, normalmente, não faz parte da minha prescrição de suplementação o BCAA de uma forma geral. São casos muito específicos que a gente pode fazer um uso de forma adequada. Tá bom? Fiquei mais de dúvida aqui. Rafaela falou, então eu vou colocar creatina na minha dieta. Vamos colocar, em breve. Cada dieta tem um passo a passo, né? Etapas para serem cumpridas para atingir o objetivo final. Di Barreto perguntou:
Ovos com ou sem gema? Costumo comer 4 manhã, 4 noite pós-treino. Essa pergunta é importantíssima. Importantíssima. Primeiro porque quando a gente fala do consumo de ovos, nós temos aqui a gema e a clara. Metade da oferta de proteína do ovo está na gema e metade está na clara. E toda a quantidade de gordura do ovo está na gema. Porém, toda a quantidade de colina, minerais, vitaminas também estão na gema. E isso é fundamental para a sua saúde, para a sua nutrição. Colina, por exemplo, tem um papel importantíssimo para poder melhorar a questão de saciedade, diminuir a fome, né? Então, pessoas que têm uma compulsão alimentar, né, que não o transtorno, mas que sentem fome por muito tempo, toda hora, o uso da colina pode beneficiar em muito para a saciedade, tá? Agora, como eu falei para você, como toda a gordura está na gema, quando a gente faz um plano nutricional, a gente tem que considerar a gordura dessa gema dentro do planejamento. Então vão existir pessoas que não vão precisar tirar a gema do ovo, até mesmo algumas refeições você não precisa tirar a gema do ovo. Você pode colocar o ovo inteiro. Mas algumas refeições, por exemplo, você vai precisar restringir um pouco as gorduras da refeição. E aí quando você precisar restringir as gorduras da refeição, é importante que você tenha somente as claras, né? Muitos dos meus pacientes têm a opção de utilizar somente a clara e o ovo inteiro, né? Tipo assim, 2 ovos inteiros e 2 claras de ovo. Pronto, então eu estou colocando ali X gramas de gordura e mais gramas de proteína. Ou ainda, 2 ovos inteiros e X gramas de atum, ou então de frango desfiado, ou então de carne moída, ou seja, de uma outra fonte de proteína que tem um teor menor de gordura na sua composição, tá? Então isso vai depender muito do planejamento que está na sua dieta. Tá? Eu lembro que quando a gente era mais novo, né, pelo menos quando eu comecei a treinar musculação, era tudo clara de ovo, né? Eu lembro que, inclusive, teve uma vez que um colega meu, ele trouxe para mim uma caixa, assim, um balde daquelas de manteiga de 5 quilos, né? Só de clara de ovo. E aí eu achava o máximo, né? O momento bodybuilder mirim, querendo arrasar. E eu metia conchas, assim, né? Caneca para poder pesar. Aí depois de uma semana, meu amigo, eu olhava a clara de ovo e já voltava tudo. Era surreal. Então, muito ruim. Caio, acho que você perguntou aqui se ele é necessário. O BCA, ele é necessário dentro das fontes alimentares. Isso é importante. Dentro das fontes alimentares, as de origem animal, né? Então, ovos, as fontes de origem animal, ovos, leite, carnes, né? Frango, peixe ou carne vermelha, tem mais aminoácidos de cadeia ramificada, tem mais BCA do que as de origem vegetal, né? Então, ervilha, grão de bico, arroz, né? Então, eles têm menos quantidade de aminoácidos de BCAAs, tá? Então, acaba que as de origem animal participam melhor da síntese de proteína do que as de origem vegetal. Carolzinha falou que tá fora aqui. Vamos diminuir o ovo da minha dieta. Ovo é uma opção. Existem opções com frango, existe opção com whey, existe opção com outras coisas. E isso é engraçado porque normalmente a gente tem poucas ofertas de proteína, vamos dizer assim, né? A gente precisa, na verdade, quando a gente fala dos ovos principalmente, a gente precisa ter uma dinâmica de como preparar esse alimento, né? Porque se você faz, sei lá, quantas refeições no seu dia com ovo cozido, nossa, é você pedir para abandonar isso daí em 3 dias, porque não vai dar certo. Você sai de uma rotina alimentar onde você sentia prazer o tempo inteiro, para do nada ter 3 refeições com ovo cozido, você está dando tiro no próprio pé. Então é importante a gente saber como temperar esse alimento, né? Então, ao invés de fazer o ovo cozido, faz o ovo mexido, utiliza ali o chimichurri, o orégano, pimenta calabresa, pimenta do reino, lemon pepper. Então você consegue preparar de outra forma, né? Você até mesmo refogar só com um fiozinho de azeite de oliva, cebola e alho, e aí você quebrar o ovo em cima, já dá uma outra cara, uma outra roupagem pro ovo da sua dieta. E isso facilita com que você, obviamente, tenha adesão pelo plano. Porque a ideia de você estar em uma dieta é que você consiga ter aquilo de forma sustentável, levar aquilo para por muito tempo, né? Não fazer isso durante uma semana. Imagine só, a dieta perfeita que você consegue fazer em 1 mês e chuta o balde depois de 1 mês. O seu resultado vai ser de 1 mês, né? Você não vai conseguir sustentar para a vida inteira. Eu te dou aqui hoje R$1 milhão, você gasta em 1 mês e acabou. Não vai fazer mais nada da sua vida. Vamos lá, aqui o Dil falou aqui, sempre elas, as amadas, refinando a vida da gente, com certeza, Dil, com certeza absoluta.
Não consegue, Edilene não consegue comer ovo cozido, aí tem que optar pelas preparações. Aí Tata falou aqui, frango com arroz. Se a dieta já tiver tudo isso, é necessário fazer o consumo disso? Isso o que, mulher? Não entendi. Se a sua dieta tiver uma adequação de proteínas, não é necessário fazer uso de BCAA. Se sua dieta tiver é mais importante, inclusive, que você tenha uma adequação de proteínas do que você tenha, sei lá, um consumo de whey protein no seu pós-treino. Então, o mais importante em relação às proteínas é que você tenha o total diário consumido no seu dia, né? Obviamente. Então vamos dizer que no seu caso você precisa consumir 200 gramas de proteína no seu dia. O interessante é que você consuma isso. Seja de origem vegetal, de origem animal, você bateu isso daí por dia, você já está 80% à frente. Depois disso, se você conseguir fracionar isso em 4 refeições pelo menos, melhor ainda. No mínimo 4 refeições. Então 50, 50, 50. Que é um caso muito extremo, né? Mas vamos supor que seja 50, 50, 50. Aí você já subiu o nível. E aí, se você quiser refinar ainda mais, quais são as fontes? E aí você vai ver quais são as fontes. Mas isso, acredite, não vai fazer uma grande diferença para você. Se atenha a consumir proteínas no seu dia a dia, fracionada, né? Então, oferta de frango, ovos, iogurte, laticínios, leite, queijo, no seu dia a dia, que você está super coberta, vai estar super adequada em relação ao consumo de proteínas, tá? Pois bem, o que você acha de hipercalórico para uma pessoa ectomorfo? Quem comunicou aqui foi Senhor Ale. Consumo de hipercalórico para quem é ectomorfo. Para quem não conhece, para quem não sabe essa terminologia, existem 3 tipos de biotipo que são popularizados por aí, que é endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. Você vai saber reconhecer já já. Como é que você faz? Endomorfo é aquela pessoa mais baixinha, brevilínea, que tem os braços e as pernas mais curtas e tem uma capacidade de ganhar volume muito grande e não tem tanta facilidade em ganhar definição. Essa é o endomorfo. Vulgo Gabriel, por exemplo. O ectomorfo é aquela pessoa que tem membros mais longilíneos, que parece muito com um jogador de basquete, por exemplo, tem grande facilidade em aumentar a definição e dificuldade em ganhar volume. E aí, essa é uma outra definição. E o mesomorfo é o meio termo dos dois. É um cara que foi abençoado por Deus. É o cara que consegue ter ganho de volume e ganho de definição ao mesmo tempo. Agora, isso é importante ressaltar, porque isso não define o seu resultado. Então, essa é uma forma que a gente vê dentro da própria avaliação de composição corporal e de como a gente consegue visualizar. Mas isso não define se você... isso não define tipo de dieta, isso não define tipo de treinamento físico, tá? Então, e não é um fator decisório do seu resultado final. Mas para você que quer ganhar peso, utilizar o hipercalórico ele pode ser muito interessante. Eu normalmente recomendo que o paciente ele tenha um hipercalórico que eu faço junto com ele. Eu mostro para ele quais são os ingredientes que ele vai utilizar e aí ele faz essa preparação em casa. E aí, por exemplo, ele vai comprar uma fonte de proteína como whey protein ou albumina, né? E aí ele vai dosar ali. Aí ele vai comprar um carboidrato como, por exemplo, aveia, farináceos de uma forma geral. Pode comprar também uma suplementação de maltodextrina ou de palatinose, mas para muitas das pessoas, aveia, banana, uma fruta, polpa de açaí, acaba entrando nessa vitamina hipercalórica. Uma boa fonte de gordura também é muito interessante, então pasta de amendoim, abacate, o próprio açaí também você pode colocar ali, tá? Por quê? Porque para a pessoa que quer ganhar peso, ela não precisa preconizar tanto assim as proteínas, ela precisa aumentar o consumo de proteínas, ela precisa aumentar muito o consumo de calorias oriundas, né, de outras fontes que não das proteínas, que são os carboidratos e as gorduras. E isso porque vão facilitar o metabolismo dessa proteína e também vão ser fundamentais para participar da síntese de hormônios, como as gorduras elas participam da síntese de hormônios como testosterona, né, que são fundamentais para a hipertrofia muscular, e os carboidratos para o seu treinamento físico. Então você só consegue erguer um peso dentro da academia se você tiver carboidrato, se você tiver energia. Então você precisa comer muito carboidrato. Esse é um erro muito comum para quem quer ganhar peso, que é medo de comer carboidrato. Não pode ter medo de comer carboidrato. É importante, óbvio, né? Quando você está em fase de ganho de peso, né? Motivo para você sair comendo um bocado de coxinha, né? Então, eu vou aumentar carboidrato, vou comprar um pacote de jujuba e Doritos. Não é assim. Então, quanto melhor for o seu físico, quanto melhor que você quiser que seja o seu resultado, mais qualificado tem que ser a sua alimentação, tá? E aí é sempre importante que você bote isso em mente.
Então a suplementação do hipercalórico, ela entra como interessante, mas eu gosto de fazer ela caseira e não prescrito o suplemento em si, tá? E isso pode ser, por exemplo, você tem uma coqueteleira como essa, sem água, né, óbvio, e aí você já bota aqui o leite, o whey protein, aveia, maltodextrina, você já vai colocar uma quantidade de pó, né, aqui para você utilizar, e aí quando você estiver na rua, no seu lanche, esse hipercalórico vai ser consumido junto com a fruta, né, então uma banana que você leva e tudo mais, e aí fica uma coisa prática para você fazer no seu dia a dia, tá? Vamos lá. Quem mais? Felipe Nascimento. Whey com paçoca engorda ou com pasta de amendoim é melhor? Whey com paçoca engorda. Quem engorda não é o whey com a paçoca, é você que come, brincadeira. Não vou falar isso. Mas tanto o whey com paçoca, ele pode estar dentro do seu plano nutricional, como a própria pasta de amendoim. Tá? O que eu gosto mais é da pasta de amendoim, porque a pasta de amendoim não tem adição de açúcares, né? Enquanto que a paçoquita tem. Mas se você for comer uma paçoquita e você comer uma pasta de amendoim, você vai ver que isso aqui não substitui isso aqui, amigo. Né? Isso aqui tem uma alegria diferenciada. Então, dependendo de como está montado o seu plano nutricional, a paçoquita entra tranquilamente, desde que a gente contabilize. E isso é uma coisa muito importante, Filipão, que você falou aqui agora, porque muitas das vezes a pessoa pensa assim, é pasta de amendoim, é um alimento saudável, é só amendoim torrado e tudo mais. Mas aquilo ali tem uma quantidade de calorias alta, né? Vamos lembrar que 1 grama de proteína e 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. E 1 grama de lipídios, de gorduras, tem 9 quilocalorias. Então tem mais que o dobro. Então quando você fala da pasta de amendoim, do abacate, do açaí, do azeite de oliva e das frituras de uma forma geral, dos óleos de uma forma geral, você tem ali uma quantidade de alimento que tem um valor calórico muito alto. Então para quem quer emagrecer, é importante que você tenha déficit energético. Então esse alimento vai ter uma quantidade muito pequena dentro do plano nutricional. Tá? Desculpa. Que desperdício de clara. Desperdício de clara não, desperdício da gema, meu irmãozinho. Desperdício da gema. E não é desperdício. Depois você faz uma gemada, pra quem tá passando mal aí, ó, que adora uma gemada pra poder ficar 100%. Quando a Jaqueline aí já produz a gemada 100%. Rogério, grande Rogério, perguntou se existe a diferença entre o atum em óleo e o natural. A diferença é que um tem uma quantidade maior de gordura, por mais que você drene, né? Por mais que você tire tudo aquilo dali, você tem uma quantidade maior de gordura do que ao natural, tá? Mas de novo, se eu estou montando um plano nutricional, eu contabilizo essas quantidades de gordura. Então sempre quando tem um paciente que vai utilizar o atum, eu sempre peço para escorrer, seja o óleo ou seja a água, né? Que está ali presente, que é a água com sal dentro do atum ao natural, tá? É importante lembrar que normalmente o atum é o atum sólido, tá? O atum ralado, normalmente ele é uma carne mecanicamente processada. Então, abre o olho aí, né? Que é importante você levar isso em consideração. Di Barreto, eu frito os 8 ovos com fio de azeite extra virgem. 8 ovos? Rapaz, Di Barreto é muito ovo, Di Barreto. Se você não estiver pesando pelo menos uns 120 quilos, eu acredito que essa quantidade de ovos é uma quantidade que você pode fracionar em outras refeições. Então, quando a gente falar de proteínas, lembrei que eu falei para vocês que pelo menos 4 refeições você ter uma boa oferta de proteína. Se você tem 5 ou 6 refeições, é importante que todas elas tenham uma quantidade boa de proteína. Então, às vezes, por exemplo, se você tiver essa refeição na noite, vamos supor, né, que você faça 8 ovos e, sei lá, você não tem um lanche da tarde, ou no seu lanche da tarde você come uma fruta só, ou então algumas castanhas, você poderia transferir esses ovos aí para esse horário, para ter um fracionamento de proteína. Porque lembre-se que no nosso corpo, a gente está o tempo inteiro quebrando e construindo coisas. Então, quando a gente está com essa oferta de proteína, a gente aumenta a síntese, a construção. Então, você está de manhã, comi ovos de manhã, pronto, aumentei síntese. Aí ele vai abaixando. Aí no lanche da manhã, aí subir de novo, aí, aqui ele está diminuindo, está destruindo, está quebrando. E aí subir, né, no lanche da manhã, estou sintetizando de novo, aí estou descendo de novo, aí no almoço, entendeu? Então se você chega ali no lanche da tarde e você só começar lá, 2 castanhas, você poderia ter botado um ovo ali para poder melhorar essa síntese de proteína naquela refeição ali, tá? Rafaela perguntou, minha mãe está aqui dizendo que ela come todo dia ovo cozido pela manhã e que ama. É porque Dona Marli, ela é uma mulher sensacional, entendeu? E ela já tem a veia do atleta, entendeu? Porque primeiro, Dona Marli acorda antes do sol praticamente para poder treinar. Para mim, as pessoas que conseguem treinar antes de 5h30 são pessoas que já nasceram com a veia do atleta, a veia do herói para fazer as coisas. Porque eu sou disfuncional às 5 horas da manhã. Imagina a pessoa já está levantando, treinando, correndo, caminhando, levantando peso. Minha Nossa Senhora,
Me diga aqui, por favor, nos comentários, que horas você treina? Só para eu ter uma ideia, assim, saber quem é do time Dona Marli, que tem a veia do atleta, e quem é a veia de Gabriel, que gosta assim, de treinar nesse horário de 8 horas, 8h30 da noite, por favor. Me contem aqui, por gentileza. É isso mesmo, Rafa, só ela. Aí, a Dona Marli já falou, adoro ovo cozido. Ai, minha Nossa Senhora. Bora. Ícaro falou que tem uma relação de amor e ódio há um tempo com ovo. Isso foi maldoso, cara. A dieta que funciona durante o mês não são dietas que funcionam. Perfeito, meu amor, perfeito. Carolzinha falou aqui, né? E isso é muito comum hoje em dia. A pessoa quer realizar estratégias super mirabolantes que tem um resultado da noite pro dia, e isso é insustentável. Eu comumente falo dentro do consultório quanto tempo a gente vai demorar para poder atingir o resultado que a pessoa quer, né? Então, quanto tempo a gente vai precisar para que atinja esse resultado. Então a pessoa, eu queria perder X quilos. Eu falo, olha, a gente vai conseguir, dentro da nossa programação, tendo esses encontros aqui, isso aqui vai, na primeira etapa, a gente vai perder X. A segunda, mais ou menos Y. E a terceira, tanto. Isso vai ter mais ou menos 90 dias. Aí a pessoa, minha Nossa Senhora, 90 dias, Gabriel, meu Deus do céu. E aí eu não tenho tempo, meu Deus, eu tenho que perder em um mês, porque o negócio não é... Então, assim, gente, os 90 dias vão passar independentemente de você querer ou não. O que a gente está falando é que dentro dessa estratégia você vai atingir o seu resultado. Mas se você ficar buscando o tempo inteiro o milagre para poder resolver o seu problema, você vai gastar tempo e não vai resolver o seu problema. Entendeu? E aí você se frustra. Porque você fica o tempo inteiro mudando de estratégia, mudando de o que é o melhor, o que eu tenho que fazer. Aí faz um dia jejum intermitente, outro dia faz um cardio, outro dia tá acordando às 5 horas da manhã para poder fazer o cardio, aí no outro dia morrendo de sono, não consegue acordar às 5 horas da manhã, aí começa a comer um bocado de coisa, entendeu? Então, são estratégias que não funcionam no longo prazo. São coisas que você com certeza só vai se frustrar ao longo do caminho, tá? Exatamente, amor. Afinal, leite é mocinho ou leite é vilão? O Selminha perguntou aqui agora. O leite, ele é um mocinho. Mas para algumas pessoas, o leite pode ser um vilão. O que acontece? Existe a falácia de que, primeiro, leite é inflamatório. Leite não é inflamatório. Segundo, tem a outra falácia que as pessoas falam, que nós não fomos feitos para poder digerir a lactose. Errado. Nós temos a enzima lactase que nós produzimos e a gente serve sim para digerir a lactose, tá? E aí vem a grande questão. E aí, eu tiro ou não tiro o leite? A gente tira o leite, por exemplo, para pessoas que têm APLV. APLV é alergia à proteína do leite de vaca. Então, APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Essas pessoas precisam tirar, porque uma alergia, ela vai gerar um quadro muito mais grave nessa pessoa, podendo gerar o óbito. Então essas pessoas que têm APLV provavelmente vão ter que utilizar leites de origem vegetal. Leite de soja, leite de ervilha, leite de outras fontes que não o leite de vaca, porque tem uma alergia. Mas Gabriel, eu tenho intolerância à lactose. Pois bem, a pessoa que tem intolerância à lactose, ela pode utilizar o leite desde que exista a adição da enzima lactase. Porque o intolerante à lactose, ele é aquela pessoa que ele não tem competência para digerir aquilo. Ou seja, o corpo dele não tem a enzima chamada lactase para digerir o leite. Então é a pessoa que vai sentir desconforto abdominal, distensão abdominal, é a pessoa que vai ter quadro de diarreia. Então são pessoas que não vão digerir muito bem o lactose. Então para essas pessoas você pode tirar o leite com lactose. E agora, ponto importante, que eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo tem um grau de intolerância à lactose. Por quê? Por mais que a gente produza a enzima lactase, a gente produz até uma certa quantidade. Então, por exemplo, se você for comer uma pizza, tudo bem. Se você for tomar um copinho de leite, tá tranquilo. Mas vamos supor que você vai tomar 20 litros de leite. 20 litros de leite, amigo. Com certeza você não vai ter enzima suficiente e vai ter um quadro de diarreia. E muita gente tem o seguinte, faz o consumo de bebida alcoólica, o consumo de tabaco, ou de fumar pendrive, ou ainda o consumo de refrigerantes, de fast foods, junk foods, e isso começa a prejudicar a nossa barreira intestinal. E pasmem vocês, é lá que é produzida a nossa lactase. Então se você começa a destruir a parede do nosso intestino, e lá que produz a lactase, você acaba não digerindo muito bem. Então para muitos pacientes, se você conseguir restituir essa parede intestinal, através de uma alimentação mais saudável, através do consumo de fibras, através de uma suplementação inteligente, você começa a ter uma melhor funcionalidade do seu intestino e isso favorece com que você consiga digerir a lactose.
Então tem quadros de remissão de pessoas que têm um grau mais grave de intolerância à lactose, e ele começa a ter uma tolerância maior à lactose justamente por melhorar essa saúde. Tipo o meu amigo Gabriel. O que é meu amigo Gabriel, Marcos? Me diga. Pois bem, se você aumenta o seu salário em um mês por ser atendido mais paciente, o que houve com seus ganhos não foi um aumento, cada um que seja feliz com o seu tempo. Pois bem, é porque quando a gente fala, Felipe, de uma questão da dieta funcionar, é da dieta funcionar para o longo prazo. Então, eu tenho pacientes que eu explico sempre isso aqui, que existe uma coisa chamada plano nutricional, dieta, o plano nutricional, e uma coisa chamada educação nutricional, educação alimentar, tá? Isso aqui, ele pode variar mês a mês. Tem paciente que varia semana a semana, mas isso aqui é para a vida inteira. E se o cara não tem isso daqui, ele não tem mais nada. Ele não sabe resolver. Ele não resolveu o problema dele. Então, com isso aqui, ele pode até atingir o resultado, mas só com isso daqui ele mantém esse resultado. Então, a gente tem dietas, né, que obviamente vão funcionar somente durante o mês, e depois, obviamente, se você vai sair daquilo dali, né, então, vulgo dietas mais restritivas. A gente faz isso com atletas de fisiculturismo, a gente faz isso com pessoas que buscam ter que estão ali naquela fase final de refinamento do físico, então, homens que têm um percentual de gordura de 10, 8% e querem baixar ainda mais. Então, é nesse momento que a gente utiliza esses planos nutricionais um pouco mais agressivos, vamos dizer assim, né? Mas isso porque são pessoas que já têm isso daqui montado. E são pessoas que elas não saem do acompanhamento. Então ela tem isso aqui durante um mês e ela tem a fase de preparação para isso e depois de volta à vida real com as outras coisas, né? E aí você tem esse ciclo muito bem formado, que é muito vantajoso. 42 pessoas aqui na live, eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes, né? Fico muito feliz aqui com a participação de vocês. Podem mandar as dúvidas aqui no chat. Simone Fernandes Santiago perguntou: como eu sei a quantidade de proteínas que tenho que consumir ao dia? Perfeito. É o seguinte, Simone, depende disso, isso vai depender do seu objetivo, do seu peso, do quanto de exercício você pratica, tá? E só. Vou precisar desses 3 pontos, que aí eu já consigo te dizer. Normalmente, para uma pessoa que pratica esporte, que pratica treinamento físico, ela tem que consumir pelo menos ali 1,3 gramas de proteína por cada quilo de peso. Ou seja, se eu tenho 100 quilos, né, eu vou precisar consumir 130 gramas de proteína no meu dia. Lembrando que 130 gramas de proteína não equivale a 130 gramas de frango, ou de carne, ou de ovo, por exemplo. Frango, carne e ovo são fontes de proteína. E aí, dentro delas, a partir disso eu vou montar quanto de fonte de proteína você vai precisar para poder atingir isso daí, tá? Então, para pacientes que estão em hipertrofia, que estão praticando exercício físico, no mínimo 1,3. Se busca hipertrofia, você pode consumir ele até 2, 2,3, 2,4, dependendo da pessoa. Buscando a hipertrofia, pode utilizar essa quantidade. Acima disso, eu já recomendo para pessoas que querem um emagrecimento e aí muito bem acompanhado para poder verificar a sua real necessidade, tá? Mas 1,3 a 2,2 tá top para você consumir. Antes do treino esse hipercalórico, pode ser que sim, pode ser que não. O que acontece? Isso vai depender de quanto tempo tem entre a sua refeição pré-treino e o treinamento físico, tá? Então, como é uma refeição líquida, pode ser feita mais ou menos ali 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora antes do treinamento físico, tá? Porque aí você uma refeição líquida, então você digere rapidamente, vai treinar, show de bola. Mas importante lembrar que se você, por exemplo, quer que essa refeição seja utilizada no treinamento, muitas vezes ela não é, tá? Então, a refeição que usa para o seu pré-treinamento é tudo que você comeu antes do treino. Então, a refeição pré-treino é tudo que você comeu antes do treino. O que eu comi hoje de manhã, antes da manhã, no almoço, vai servir para eu treinar agora. A refeição que é do meu pré-treino, ela normalmente tem o papel de não deixar eu com desconforto gástrico. Qual é o desconforto gástrico que eu posso sentir? Se eu tiver com o abdômen vazio, eu fico super estressado, então eu não vou treinar bem. Esse é o primeiro ponto, então eu não vou treinar de abdômen vazio, de barriga vazia. O outro ponto é se esse alimento volta, né? Se eu tenho refluxo e aquele alimento volta, ou então se aquele alimento fica na minha barriga balançando durante o meu treinamento físico. Então isso são desconfortos gástricos, tá? Então se eu vou treinar daqui a 1 hora, eu posso fazer uma refeição líquida. Se eu vou treinar daqui a 2 horas, aí eu já faço uma refeição sólida. 1h30, 2 horas, uma refeição sólida, tá?
Muita gente chegando aqui, uma galera. Vitor, grande José Vitor. Biel, uso de whey protein com leite como última refeição, tem problema? Não vai diminuir o efeito do whey, tendo em vista o aumento do valor calórico? Perfeito, Vitor. Vamos lá. Usar o whey protein com leite não prejudica em relação ao seu objetivo final. Ele vai ter um valor calórico a mais porque você está misturando a caloria do leite com a caloria do whey. Mas isso não tem um problema desde que esteja dentro do planejamento. É até interessante porque o uso do whey puro, para muita gente não é palatável, não tem um sabor bom. E aí quando você bota com whey, acaba tendo um sabor mais interessante. Essa pergunta foi bacana porque muita gente fala sobre a absorção do whey protein. Porque o whey protein é uma proteína de rápida absorção, né? De muito rápida absorção em comparação a todas as outras fontes de alimentos de proteína, né? Frango, ovo e tudo mais. O whey protein ele tem uma absorção mais rápida. E às vezes a pessoa usa logo no pós-treino, porque senão vai perder a janela anabólica, senão não vai ganhar massa muscular e tudo mais. E já se sabe que essa janela anabólica do pós-treinamento, ela tem uma duração mais longa. Então não é tão importante que você faça uma super refeição logo após o treino, mas sim que você tenha um fracionamento de proteína nas refeições consequentes, né? Até 72 horas, por exemplo, você está apto a captar mais aminoácido para dentro da sua célula muscular, mais proteína para dentro da sua célula muscular, visando a regeneração do tecido que você utilizou ali no seu treinamento físico, tá? Então não tem problema nenhum, José Vitor, fique tranquila. Você, Felipe, provocativo, né, cara? Pô. Di Barreto perguntou, pré-treino para quem treina à noite tem muito colateral? Tem, sem sombra de dúvida tem. Aí você tem duas alternativas. A primeira delas é você não usar um pré-treino. É você ter alguém que treine com você, que estimule você a ter um treinamento melhor. Porque o pré-treino ele tem a função de você melhorar a sua capacidade de treinar. E isso, meu amigo, você com um treinador que te acompanhe, que te oriente, não existe pré-treino melhor do que você ter um treinador. Não existe. Não existe nada no mundo melhor para o seu ganho de resultado, os seus resultados, para o seu ganho de massa muscular, do que ter um treinador, uma boa orientação. 2, uma orientação e alguém do seu lado ali, junto com você, dando porrada. Então, melhor pré-treino é esse. Então, não usar um pré-treino e investir esse dinheiro em um treinador, né? E aí, o segundo ponto é você utilizar um pré-treino que não tenha cafeína ou não tenha nenhum estimulante na sua composição. E por que isso é importante? Porque você utilizar um pré-treino de noite, você pode, eu tomo um café e vou dormir, eu tomo um pré-treino e vou dormir. Tá, dormir você vai, amigo. Dormir todo mundo vai. É só você se fingir lá, opa, e aí vai chegar o sono em algum momento. Só que esse sono que você vai ter ali, ele não vai estar 100%. Ele não vai ter a melhor regeneração possível dele. E isso vai prejudicar o seu resultado de longo prazo. E aí o que vai acontecer? Você não vai ter recuperado 100%, então não vai ter recuperado o seu tecido 100%. Então não vai ter uma hipertrofia tão eficiente assim. 2, você vai acordar no dia seguinte provavelmente um pouco mais cansado, provavelmente um pouco mais estressado. E com certeza com a vontade de petiscar, comer um docinho, né? De beliscar algumas coisas. Isso por causa da desregulação hormonal que você teve de grelina e leptina durante o sono mal dormido. E aí isso é bola de neve. Então seu treino de segunda-feira vai estar bom. E o de terça-feira vai estar mais ou menos. Quarta, mais ou menos. A quinta, sexta-feira você vai estar pedindo, meu Deus, não quero nem treinar, porque eu tô num nível de estresse muito alto. Entendeu? Então é contraproducente você botar uma cafeína de noite e não preconizar a qualidade do seu sono, né? Então pode buscar um pré-treino que não tem adição de cafeína, não tem estimulante, ainda existe a possibilidade de manipular, de formular, né? Existe a suplementação de creatina e betalanina que também potencializa os seus resultados e não tem capacidade estimulatória, né? Então isso pode ser muito, muito interessante de Barreto, tá? Então, sempre pense na sua qualidade de sono, inclusive, tá? Essa é uma falha que eu vejo muito comum dentro do consultório, é a pessoa ter uma qualidade de sono ruim e os resultados eles não são positivos, eles acabam sendo mais lentos justamente por não ter essa qualidade de sono, tá? O que você indica de pré-treino para aeróbico? Eu indico café. Café é top demais. Café preto, café solúvel, café preto com cacau em pó e canela. Nossa, tipo porra de bomba. Treinou aí, top demais. Não tem mistério. Desde que o aeróbico também não seja depois das 17 horas. Não, evite o uso de estimulante de cafeína depois das 17 horas. Que aí seu sono vai estar top demais. Sólido ou em pedaços? Carolzinha falou que eu acho que é do atum. Aí, ó, Di Barreto falou, são 4 de manhã e 4 da noite. Pronto, o fracionamento tá top agora. Então pronto. Grande Felipe Aragão chegou aqui também. Massa.
Show. Aí, ó, Rafaela, 6 horas da manhã, Sil Santana, 6h30. Só horário de gente doida, né? Só horário de gente que quer faca na caveira pra treinar. 6h30 eu tô disfuncional. 6h30 é acordando, tomando café, digerindo, vendo a lista de tarefas que tem que fazer. Simone aqui, ó, bem no horário bom, 15h30. 15h30 logo pós-treino, o pré-treino sendo almoço, top demais. Felipe falou que eu gosto de treinar pelo menos com uma refeição no tanque. Ótimo. Dileane, 18h30, porque não tem jeito, mas gosto de treinar de manhã. 18h30 é o horário que tem, né? Então, antes feito do que perfeito. Niara aqui, ó, 8h30, Team Gabi, isso mesmo. É o nosso time, Niara. Pelo amor de Deus, esse negócio de treinar de manhã cedo não tem condições. Rogério perguntou, na sua opinião, qual é o melhor suplemento com objetivo de crescimento muscular? Creatina. Pau, sem sombra de dúvidas. Creatina. Não tem comparação nenhuma. Agora, veja bem, vou trazer uma ressalva para vocês. Isso é muito importante. Quando a pessoa fala assim, não Rogério, porque o Rogério é uma pessoa esclarecida, a gente já conversou muito sobre essas coisas. Mas quando a pessoa fala sobre suplementação, muitas das vezes ela pensa assim que o resultado, ele é atrelado à suplementação. E não é, meu jovem. Não é. Você sabe por quê? Porque nenhum suplemento consegue corrigir uma rotina de treino mal montada. Nenhum suplemento consegue corrigir um sono mal dormido. Nenhum suplemento, nenhum manipulado consegue corrigir uma alimentação desequilibrada. E quando eu digo desequilibrada, tem muita forma de você ter uma alimentação desequilibrada. Tanto em vitaminas e minerais, como também em macronutrientes, que são os carboidratos, as gorduras e as proteínas, tá? Então, e é muito comum que a gente vê na rua, né? A pessoa fala assim, você vê uma pessoa grande, uma pessoa que tem um físico que você provavelmente admire, você olha e a primeira coisa que você vê na sua cabeça é o quê? Tá tomando o quê? Que é a pergunta que você meio que descredibiliza todo o trabalho do cara, porque a pessoa não está tomando algo para poder ficar daquele jeito. A pessoa normalmente tem uma rotina de treino que normalmente não é fácil, não é leve. 2, é uma pessoa que normalmente não perde noite de sono, que preconiza muito pela qualidade do próprio sono, né? Não fica até a madrugada mexendo em celular ou coisa do tipo, e é uma pessoa que se restringe muito, que tem uma doutrina, uma disciplina muito boa em relação à própria alimentação, né? E é isso que fez com que essa pessoa ficasse com esse físico. E não isso um dia, não isso 2 semanas, isso durante tempo. E isso que faz um físico ficar daquele jeito. Tá? E aí, quando a gente fala da suplementação, a suplementação é uma cerejinha do bolo. Se você não tem bolo, amigo, você só vai ter cerejinha ali. E isso não vai matar sua fome, tá? Então é fundamental isso. Melhor suplemento para hipertrofia, crescimento muscular é a creatina. Desde que você tenha uma adequação da sua dieta, desde que você treine intenso, treine com força, treine bem, sabe? Treine de forma inteligente, com acompanhamento de um treinador e nunca perca a noite de sono, nunca negligencie sua qualidade do sono, tá? Isso vai ser fundamental para os seus resultados. E não só para fins estéticos, sabe? Cognição mesmo pode ser prejudicada através da perda de sono. Fatores sexuais mesmo podem ser prejudicados através da perda de sono. Então, pessoas que têm diminuição da produção de testosterona, pessoas que podem ter quadro de impotência justamente por perder noite de sono, entendeu? Eu posso ser mais grave aqui, posso falar para você que você pode ter um infarto também, né? Mas isso aí é a longuíssimo prazo, ninguém nunca viu, então não sente tanto assim. Mas quando eu falo de impotência, os caras que é homem aqui já fica tudo grilado, não quer perder mais noite de sono. Rafaela perguntou, o jejum intermitente ajuda na redução dos níveis de açúcar no sangue? Sim, com certeza, né? O jejum intermitente, ele tem um dos principais papéis dele, que é ser uma estratégia que você tem um tempo maior em jejum do que alimentado, né? E isso faz o quê? Se você, vamos supor, Rafa, que não é o caso de Rafa, né? Mas se você dorme durante 8 horas, né? E você se alimenta durante 16 horas, e nessas 16 horas você se alimentando, sempre tem um carboidrato, né? Sempre tem um docinho, uma balinha, um chocolatinho, um sequilho e tudo mais. Toda vez que você come um carboidrato, você dá uma estimulação na sua insulina, né? Você aumenta seus níveis de açúcar no seu sangue, tá? E isso é natural, né? Porque você está comendo um carboidrato. Mas se eu troco e falo, olha, você agora vai comer durante 8 horas esses carboidratos. E 16 você vai ficar em jejum. Então, pela própria janela, você vê 16 horas em jejum, isso faz com que você fique 16 horas com os seus níveis de açúcar mais baixos. Tá? E aí durante 8 horas você vai ter esses estímulos, mas isso vai de acordo com o seu planejamento, né? Para saber o quanto que disso vai ser relevante. Mas o jejum intermitente ele ajuda sim na redução dos níveis de açúcar no sangue. Mas para muita gente, ele não consegue ter adesão do jejum intermitente, não consegue fazer o jejum intermitente por muito tempo. Então, você fazer uma dieta restritiva, você fazer uma dieta com déficit energético, com bom consumo de fibras,
bom consumo de frutas, de vegetais, de verduras, de legumes, com boa oferta de proteína, isso aqui ó, já melhora muito os seus níveis de açúcar no sangue. Não perder noite de sono, ter consumo de fibras, quando eu digo para vocês, fibras está na aveia, está na chia, está na linhaça, fibras está dentro das frutas, fibras está dentro dos vegetais, está dentro ali da abóbora, cenoura, beterraba. Então você consumindo esses alimentos, você regulariza rapidinho os seus níveis de açúcar no sangue. E treinando bem. Treinamento para poder levar esse açúcar para dentro da célula muscular e ser utilizado como energia. Grande Breno Brasil aqui presente também, Gracinha, Ingrid, o Melhor Nutri, os pacientes gostam demais, gostam demais. Vamos lá, a Ariane aqui também, todo mundo presente, massa. Baros Pizza, pera aí, Jorge, que eu vou responder esse negócio, mas Baros Pizza tá aqui presente, a pizzaria de Gugu aqui, ó, sensacional, dia off, refeição livre, tem que ser aonde? Baros Pizza. O cara faz uma pizza boa demais, você é doido. É verdade que não podemos utilizar creatina e cafeína juntos ou próximo do horário de consumo? Isso era um mito que tinha, isso era uma pergunta que tinha antigamente, que era muito comum, sabia, Diógenes? Porque a cafeína, ela tem uma capacidade diurética, né? Então, a capacidade de você eliminar água. Então, enquanto que a creatina, ela tem uma capacidade de reter água. E aí a gente atrela muito do efeito da creatina em relação à recuperação muscular, também a essa retenção de água, também a esse movimento, essa veiculação da água para dentro da célula muscular. E aí a pergunta era se isso anulava o outro. E não anula. Porque como eu falei, o uso da creatina ela tem um efeito crônico. Então você não está acumulando só agora, você está acumulando durante todos os dias que você usa. Todos os dias você utilizando a sua recomendação de creatina, você vai ter um estoque maior de creatina dentro da sua célula muscular e isso vai transportar mais água para dentro da sua célula muscular, independente do consumo de cafeína, tá? E a cafeína é um efeito pontual, né? Então você tem um pico de ação da cafeína 30 minutos depois do uso, depois de até 8 horas ela já foi embora do seu corpo. Então, não é verdade. A gente pode sim utilizar os dois juntos. Inclusive tem vários pré-treinos que são manipulados assim, né? Pré-treinos que já prontos, que são cafeína com creatina e outros compostos também. Ó, Fernandinho aqui, Maipombo, presente também. De Barreto lançou outra pergunta. Jejum intermitente de 15 horas ou 16 para quem quer perder barriga tem algum problema? Pra mim tem, porque eu não consigo ficar 15, 16 horas sem comer de jeito nenhum, velho. Se eu dependesse de emagrecimento, de jejum intermitente para emagrecer, eu nunca emagreceria, tá? Mas o que funciona, inclusive, do jejum intermitente é o déficit energético. Então vamos supor, eu sou íntimo, né? De Barreto, então vamos fazer o seguinte. Se você consome, vamos supor assim, para você, seu gasto energético é de 2.000 calorias. Então você precisa consumir menos do que 2.000 calorias para que você perca peso. Então se você consegue consumir, sei lá, 1.800 calorias em 16 horas de alimentação, né? Então você dorme durante 8, se alimenta durante 16. Se você consumir 1.800 calorias durante esses dias, você vai perder peso. Se você fizer o contrário, que é você ficar 16 horas de jejum e nessas 8 horas comer as mesmas 1.800, você vai ter o mesmo resultado. A grande questão é porque pessoas que fazem o jejum intermitente normalmente têm uma perda de massa muscular mais evidente, porque fica muito tempo em jejum e isso gera uma quebra também da massa muscular, né? Então lembra que eu falei anteriormente, quando a gente consome proteína de manhã, você aumenta a síntese de proteína, né? Aí depois ela vai diminuindo. Aí vem no seu lanche da manhã, ela sobe de novo, depois ela vai diminuindo. Aí vem no seu almoço, ela diminui. Se você está em 16 horas de jejum, ela está lá embaixo durante todo o tempo de 16 horas, até sua próxima refeição. E aí você precisa compensar muito bem nessas 8 horas de alimentação. Então por isso que eu não gosto tanto. Fora que, você já fez jejum intermitente no final de semana, amigo? Imagine só, você ter uma janela, chegar com a galera, todo mundo pedindo pizza, você tudo no meu jejum. Então, a mão da frustração chega a treme. Você é doido. Não tem coisa não. Aí Carolzinha indicando o Felipe de Paula. Felipe de Paula é treinador de Carolzinha aqui, ó. Um cara muito competente também. Eu recomendo vários treinadores para meus pacientes, justamente que são pessoas que eu confio, que são extremamente competentes, tá? Quem precisar de uma indicação, pode me mandar mensagem lá no direct, tá? De recomendação dos treinadores. Santiago, que está aqui dentro da live, é um excelente treinador, né? Tem Patrícia, Tamires, que é minha treinadora, Felipe de Paula também, tá? Igor Alisson, que eu tenho aqui em Salvador também que buscar. Então são excelentes treinadores justamente para você ter um resultado muito positivo. Carolina também, que é a treinadora de Clara apareceu aqui pra mim. Então são pessoas extremamente competentes. Pare de fazer maluquice na academia, pare de fazer maluquice no seu treinamento e procure orientação, meu jovem. Marlene tá falando que o sono continua ruim. Vamos trabalhar com isso aí, mulher.
Ivana falou assim, o que é que você diz sobre os shots de imunidade? Boa pergunta, boa pergunta. Os shots de imunidade, eles podem ser bem interessantes, porque a ideia do shot é que você tem uma quantidade grande daquilo que a gente não conseguiria se fosse na alimentação normal, e aí a gente consegue fazer isso no shot. Por exemplo, cúrcuma, né? Canela, e aí a gente precisa de quantidades grandes, por exemplo, uma colher de sopa. Você não consome uma colher de sopa num frango, né? Você não pega assim que nem farinha e polvilha sua refeição para comer. Se você fizer isso também, meu amigo, vamos conversar aí que tem alguma coisa errada. Mas o que a gente faz? A gente coloca isso no shot porque é uma coisa rápida. Então, meteu um problema resolvido, atingimos a quantidade necessária de compostos bioativos para aquela funcionalidade e seguimos a vida. Vida que segue. Pronto. Então eu acho interessante sim o shot de imunidade para alguns pacientes, tá? Mas para a grande maioria a imunidade ela pode ser melhorada através do consumo de vegetais, do consumo de frutas, do consumo de proteínas. Então existem outras adequações antes do shot, sabe? O shot ele é uma estratégia, mas não é a melhor de todas. A gente tem outras coisas que a gente precisa fazer, depende do que a gente quer melhorar. Até porque, Ivana, a imunidade é uma coisa muito ampla, sabe? Então o próprio deixar de dormir bem, a própria má qualidade de sono gera um prejuízo na sua imunidade. E isso precisa ser corrigido antes de tomar um shot, por exemplo. Sou Borges falou aqui que treina 5 horas da manhã. Meu amigo, para treinar 5 horas da manhã, que horas você tem que estar acordado? Imagine, você é doido, tem que ter muita disposição. Manda um oi pro meu pai. Lógico que eu vou mandar um oi pro meu pai. Seu Wilson, aqui ó, um coração pra você, seu Wilson aí. Mora no meu coração, meu grande pai. E para não ficar com ciúme, eu vou mandar um grande beijo para minha mãe também, porque aí, meu amigo, sabe como é. Beijo para os dois. Venha-se embora. Maciel aqui na área, eu te amo. Você é besta, cara. Tem gente que quer milagre no suplemento. A suplementação, ela... Inclusive, as pessoas não entendem isso, né? Ah, mas tem muita propaganda falando que vai acontecer isso. Eu falo assim, meu amigo, quem vende suplemento, quer vender suplemento. Entendeu? Então, no final das contas, ele quer vender. Então, obviamente que vai ter propaganda. Obviamente que vai te convencer de que aquilo vai funcionar. Mas depois que você faz o teste aí, você vê que o buraco é mais embaixo. Maru Chiolobato perguntou: eu fiquei uma semana tomando medicamento pós-extração de dente, que eu acho que é de dente, e estou com muita retenção de líquido. Tem alguma dica para melhorar isso? Manda um abraço para Abaetetuba. Forte abraço para Abaetetuba, lá no Pará. Já fui lá também, já circulei muito Pará. Para quem não sabe, já rodei tanto o Pará que eu já acordei 3 horas da manhã para poder visualizar, experienciar a chegada do açaí na feira do açaí, ver ele sendo vendido até 4h30 da manhã e acabou. E depois fui de rabeta até o pé do açaí para poder tentar subir no pé do açaí. Não consegui, tem uma foto que eu pareço a Madonna subindo no poste, horrível. Mais um abraço para a Abaetetuba. Você quer diminuir a retenção de líquido. Como foi um caso de um medicamento, a partir do momento que você tirar o medicamento, você já vai voltar à normalidade. Não tem mistério. Mas, se você quiser que ele reduza de forma mais acelerada, aumente o consumo de água. O melhor diurético que você vai ter é esse aqui, ó, amigo. Esse é o melhor diurético do mundo. Quanto mais você bebe, mais você elimina. Então, a regra é essa daqui, ó. E aí você fala, mas Gabriel, eu não sei quanto eu vou beber. Dica top. De 35 a 50 ml por quilo de peso, tá? Então você tem 100 quilos, de 3,5 litros a 5 litros. Para quem treina musculação, essa é uma recomendação top. Para quem treina corrida, ciclismo, triatlo, natação e tudo mais, aí você pode até aumentar, tá? Então isso quando eu falo, inclusive para meus pacientes, eu estabeleço o que é o mínimo. Não é nem a recomendação até você atingir. Não, isso é o mínimo. A partir disso, você contabiliza. Inclusive tem pacientes que têm dor de cabeça, pacientes que têm cefaleia, pacientes que têm obstipação, pacientes que têm baixa memória por falta de água, tá? A Ariane perguntou, não sei se eu fico feliz ou triste com... Você toma o quê? Verdadeiramente, quando alguém pergunta pra você toma o quê? Né? É sempre você pensa, pô, se a pessoa tá perguntando o que eu tomo, no mínimo, eu tô muito bem. Porque ninguém ia perguntar pra uma pessoa que não tá muito bem, o que é que você toma? Né? Você vê um cara, sei lá, todo mundo tem um carro de 30 mil, aí você brota um cara com um carro de 300 mil, você vai falar, cara, você faz o que da vida, velho? Então, você vai perguntar o que o cara faz, assim como o treinamento. Então, eu fico muito feliz, sabia, Ariane? É pra você ficar feliz. Inclusive porque
o seu resultado está sendo demonstrado e reconhecido, né? Não que isso seja a coisa mais importante da sua vida, mas ele está sendo reconhecido, isso é muito importante, esse é um reconhecimento, isso motiva a gente também a continuar, tá? Mas eu fico triste justamente porque a pessoa pensa que o resultado está atrelado àquilo ali, né? E aí isso daí, na verdade, é contraproducente, porque a pessoa que pensa que precisa tomar alguma coisa para poder emagrecer e ela não faz as coisas, né? Aí ela acaba não tendo nunca resultado. E aí ela vai sempre se frustrar. E aí é sempre um problema da própria pessoa que está ali observando. Tá? O Rogério falou, velho e bom atalho. Isso mesmo. Chan falou que treine com o Brian. Treinar com o Brian é uma das melhores coisas que tem. Treinar com o Brian, treinar com o Rogério que está aqui, Thiago Borges também, treinar com o Ícaro. São pessoas ótimas. Eu sou uma pessoa ótima também para treinar, diga-se de passagem. Se você gosta de treinar muito pesado. Por quê? Brian, todas as vezes que eu falo com você, eu falo assim, será que dá? Ele fala, dá que eu tô vendo você. E ele é um cara, são pessoas que estimulam você a entregar o seu máximo no treino. Não deixar a peteca cair. E é isso que você precisa em todos os seus treinamentos. É você jogar duro como se não houvesse amanhã. Tá? Resumindo, bebam água e durmam bem, crianças. Isso mesmo, Ícaro. Arenil perguntou, preciso do seu serviço, tá feio o negócio. Pode mandar mensagem no direct aí, ou então lá no WhatsApp, que a gente acerta isso em 2 palitos. Jorge nos perguntou aqui de novo da cafeína. E já respondi. Perfeito, obrigado, Jorge. No meu coração, cara. Rogério perguntou para quem tem muita recomendação. Qual a sua recomendação para quem possui muita retenção hídrica? Para quem tem muita retenção hídrica, primeiro adequar o consumo de água, tá? 35 a 50 ml por quilo de peso. Segunda coisa é você ter bons treinamentos, né? Ter treinamento, rotina de treinamento, faz com que você também elimine muita água, tá? E também ter uma boa qualidade de sono e, lógico, diminuir consumo de industrializados e alimentos que são ricos em sódio. Então, calabresa, salsicha, biscoitos de uma forma geral, isso facilita muito na redução da retenção hídrica. Pode deixar, Tata, que eu vou lembrar do seu pedido. Reinaldo perguntou aqui, além do whey, existem suplementos que faz eficaz na academia para dar energia? Bom, o whey ele não vai dar a energia em si, o whey ele participa da recuperação do tecido, tá? Mas para quem faz musculação, para quem treina na academia, né, você tem muitos suplementos que vão ser interessantes. Isso vai de acordo com sua fase de treinamento, sua fase da estratégia nutricional, da periodização, qual é o seu objetivo, tá? E para muitas das coisas, a própria alimentação só, ela se mantém, ela se sustenta, não precisa de suplementação não. Esse scoop aí é top, viu? Assim, é top mesmo. Nada. Thaís Andrade tá aqui também. Ó, Thaisinha, manda um beijo e um abraço pra Zeca. Tem como a pessoa ficar big, mas comendo pouco? Não, impossível. Você crescer, ganhar massa muscular sem superávit calórico, quer dizer, né? Você gasta 2.000. Para você ganhar peso, você tem que comer a mais que isso. Mais do que isso. Então, só assim para você ganhar peso. Inclusive, eu quero saber de vocês o seguinte. Você acha que é mais fácil a pessoa comer sem fome ou controlar o apetite, né? Então, por exemplo, quando eu pergunto para as pessoas, melhor, reformulando minha pergunta, qual é o resultado, qual é o objetivo que vocês acham mais fácil? Ganhar massa muscular ou perder peso? Me manda aqui no chat, que eu vou já voltar isso aqui para de Rafa. Me manda aqui no chat o que é que você acha que é mais fácil, se é ganhar massa muscular ou se é perder peso. Por favor, pode mandar aí. Para vocês não pensarem que é sacanagem, perder gordura. Para vocês, o que é que vocês acham que é mais fácil de fazer? Tá? Pô, muito obrigado, Thiago. Live top demais. Muito obrigado, cara. Viviane perguntou, pipoca prejudica a dieta? Não. Se a dieta se tiver calculado, pipoca tá na dieta. E isso é a melhor parte da dieta, ter pipoca. Nossa senhora, pipoca é bom demais. Thaís, o que eu acho do jejum intermitente é uma estratégia válida, é uma estratégia interessante, mas precisa avaliar pessoa por pessoa, primeiramente, e não é superior ao déficit energético contínuo. Ou seja, se você está dentro de uma dieta que está calculada com déficit energético, você vai ter os mesmos benefícios que uma pessoa que faz jejum intermitente. Os mesmos. Sendo que ainda existe a possibilidade de você manter ainda a sua massa muscular em níveis mais altos.
Para você que ainda não está entendendo o que é manter essa massa muscular no nível mais alto, é justamente você não ter flacidez. É você ter força no seu treinamento físico, tá? É você ter um corpo mais rígido, mais robusto. É você conseguir treinar bem e não se sentir abatido durante o treinamento, não sentir letargia, tá? Então é isso que eu acho do jejum intermitente. Obrigado, Sil. Bons esclarecimentos, obrigado. Denise, algum melhor horário para tomar creatina? Eu tomo de noite por indicação do Nutri, mas estou perdendo o sono. Tá. Se você tem indicação do Nutri, siga a indicação do Nutri, cara. Denise, desculpa. Siga a indicação do Nutri, mulher. Tá? Perder noite de sono não está relacionado ao uso da creatina. A creatina ela não tem nenhuma capacidade estimulatória e de prejudicar o seu sono. Nenhuma. Não identifico. Então, o importante da creatina é você usar todos os dias. Não existe um horário mais adequado. O que existe é o seguinte, quando você for utilizar, é importante que você tenha uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato. Proteína é frango, peixe, ovos, leite, whey, iogurte, queijo e tudo mais. Carboidrato é batata doce, aipim, inhame, arroz, macarrão, frutas. E aí é interessante você ter esses dois justamente porque eles melhoram a absorção da creatina. Tá? Mas o horário não tem relevância. Até porque eu te falei, a creatina ela não tem um efeito pontual. Você só vai sentir esse efeito da creatina depois de mais ou menos 72 horas, 48 a 72 horas. Petit, grande Petit, tô muito fã, preciso treinar com você, irmão. Vamos treinar, Petit. Petit é o maior maratonista que tem em Salvador e esse bicho é muito caro, rapaz. Pra você encontrar com o Petit, rapaz, você tem que marcar com ele com antecedência. Eu só encontro agora ele em novembro, porque eu agendei. Ó, e Simone falou aqui, ó, perder peso. Tata falou assim, ganhar massa muscular. Ivana, perder gordura é mais fácil, perder peso é mais fácil. Perder massa é mais fácil. O mais fácil, aqui tem um viés, né? Porque a grande maioria aqui é meu paciente, e aí a galera já ouviu esse meu discurso. Então, para você perder peso é muito mais fácil do que você ganhar massa muscular. Porque para você ganhar massa muscular, você precisa girar um ciclo, que é um ciclo de estímulo, recuperação e adaptação. Então, por exemplo, se você vai querer hipertrofiar massa muscular, toda hipertrofia ela é estímulo dependente. O que eu quero dizer com isso? Se eu treino peito, cresce peito, não vai crescer perna, entendeu? Então, para eu ganhar massa muscular, eu preciso estar o tempo inteiro dando um estímulo no peitoral para recuperar sobre esse estímulo, e a partir do momento que eu recupero esse estímulo, eu me adapto. Ou seja, minha massa muscular ela fica maior, ela hipertrofia e ela agora consegue lidar melhor com esse estímulo que eu gerei do meu treinamento. E se porventura eu deixar de treinar, o que acontece com a musculatura? Atrofia. Isso você já vai ver com as pessoas que, por exemplo, deixam o braço imobilizado e o outro continua funcionando. Esse braço imobilizado normalmente ele perde mais massa muscular do que o outro, porque ele está em inatividade, não teve o estímulo, não precisa de recuperação, então não precisa de uma adaptação de hipertrofia, tá? E aí ela é dose dependente, enquanto que emagrecimento, perder peso, né? Você realiza qualquer treinamento físico, vai facilitar o seu emagrecimento, qualquer treinamento físico, não precisa ser o resistido, tá? E às vezes até mesmo a pessoa que não tem uma rotina de treinamento muito bem estabelecida consegue perder peso, não perde tanto gordura, mas consegue perder peso, tá? Sil perguntou aqui, pode tomar glutamina e creatina juntos? Pode sim, mas normalmente a glutamina ela é utilizada em jejum de manhã, e enquanto que a creatina eu aconselho você utilizar com a refeição, tá? Neide falou aqui, perder massa, a melhor parte da dieta é a pipoca, né, Rafa? Pô, demais. Jéssica falando aqui, live top, muito obrigado, Jéssica. Pois bem, galera, mais dúvidas? Podem mandar aí no chat. Temos aqui mais de 1 hora de live, tá? Eu queria saber de vocês, por favor, bota aqui no chat quais são os temas que vocês gostariam das próximas lives que a gente debatesse sobre. Me diga aí, pode mandar aqui no chat. Mandaram uma dúvida aqui, ó. Rapaz, você vê, né? Sofisticado. Tem aqui umas perguntas feitas também pela galera, ó. Carolzinha perguntou, você acha que precisa usar vitamina tipo centro todo dia? Pois bem, dependendo do paciente, sim. Né? O polivitamínico ele tem uma capacidade de meio que assegurar a dosagem de alguns minerais e algumas vitaminas para alguns pacientes. Tá? Agora, por exemplo, um paciente que tem uma adequação no consumo de vegetais, de frutas, de uma forma geral,
eles não vão precisar ter esse uso de um polivitamínico, de multivitamínico. Mas é uma suplementação que eu gosto e muito, tá? Para utilizar com alguns dos pacientes. Pois bem, quem mais aqui? Camila perguntou, o que você acha do uso da glutamina? O uso da glutamina, Camila, ele acaba sendo interessante para alguns pacientes. Inclusive eu tenho um colega Brian, né, que ele está escrevendo um trabalho agora sobre o uso de glutamina para melhora de marcadores clínicos em atletas de endurance, tá? Então ele acaba sendo uma suplementação interessante para algumas pessoas, mas para muita gente, inclusive que a gente vê assim no consultório, acaba não sendo uma suplementação tão interessante. É sempre fundamental que você tenha uma orientação do profissional para que você não faça um investimento naquilo que não vai resolver o seu problema, tá? Então assim, eu comprei isso, muitas vezes a gente chega aqui no consultório, a pessoa já veio com a suplementação já montada, né? E aí você vai tirando, botando, como é que você vai conversando para poder ajustar, tá? Então é isso que eu acho do uso da glutamina. O que mais? Diógenes perguntou aqui do uso da cafeína e da creatina. Já respondi. Muito bom. Deixa eu ver quem mais aqui perguntou. Boa. Gugu perguntou aqui, termogênico antes do aeróbico de manhã ou musculação à tarde? Eu gosto do termogênico, pode ser, eu prefiro que você use de manhã, antes do treino aeróbico, tá? Então, por quê? Porque a cafeína, ela vai ter um aumento da capacidade de alerta, né? Então de manhã, às vezes a gente está muito mais para baixo, então usar uma cafeína faz com que você dê um up, né? Já fique mais estimulado ali a treinar. Fora que a cafeína tem uma capacidade de diminuir a sua percepção de esforço. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que você consegue ter treinos mais longos sem perceber que tem um esforço muito grande daquilo, tá? Então acaba que fica muito mais interessante para você utilizar logo pela manhã. E a musculação à tarde, você pode utilizar uma dose menor de cafeína, um café mesmo solúvel para treinar a musculação mesmo, desde que esse treino aconteça antes das 17 horas, justamente para não prejudicar o seu sono, tá? E jogue duro, tá? Termogênico que eu estou dizendo para você aqui é cafeína basicamente, tá? Porque normalmente tem outros suplementos que são a base que são termogênicos, que tem mais compostos do que a cafeína, tá? Então compostos às vezes que são prejudiciais à sua saúde, como a efedrina, como o DMA, que são anfetaminas que participam de uma forma deletéria, então vamos dizer assim. Depois a gente pode falar sobre isso no tema, tá? Jogue duro nos treinos, grande Gugu. Gugu que é o dono da pizzaria Baros Pizza. Carolzinha perguntou aqui, qual o melhor horário para usar a creatina? Não existe o melhor horário para usar a creatina, desde que você utilize sempre com uma fonte de carboidrato e uma fonte de proteína. E aí sim você vai colher os benefícios. E não deixe de utilizar todos os dias, mesmo que não haja treinamento físico. Agora, Diógenes, que me perguntou aqui sobre a cafeína e a creatina. Muito mais importante do que você olhar a cafeína é você olhar o consumo de bebida alcoólica. A bebida alcoólica tem uma capacidade muito alta de prejudicar os resultados da gente no treinamento, seja para ganho de massa muscular como para emagrecimento, tá? Então, primeiro, porque o álcool ele tem um valor calórico, né? Mais ou menos 7 calorias por grama. Então, qual é o melhor? O melhor é que você toma menos, tá? Então, o melhor é que você toma menos. A pessoa tomava, sei lá, um bocado de cerveja, aí ele fala, não, eu não vou tomar mais cerveja, eu vou tomar um bocado de vinho, porque falam que vinho é melhor. Não, tudo tem álcool, então tudo pode prejudicar o seu resultado. Primeiro pelo valor calórico e segundo pelo estímulo do álcool dentro do seu organismo. Isso pode diminuir sua testosterona de forma aguda, isso pode desregular seus níveis de insulina e isso prejudica o seu processo de emagrecimento. E tem uma capacidade diurética também muito alta e isso prejudica também para quem quer ganhar volume muscular, porque se você tem um aumento dessa diurese, você perde a massa muscular, tá? Pois bem, top demais, galera. Quero ver o tema. Grande Digo. Selminha perguntou, cerveja ou vinho? Acabei de falar, o que você toma menos, né? Então cerveja tem um teor alcoólico menor do que o do vinho. Aí você faz uma regra de 3 para entender o que você toma menos em relação ao álcool, né? Então muitas vezes a pessoa toma só uma taça de vinho e tá tranquila. Tem gente que precisa, sei lá, de um engradado de cerveja para poder ficar tranquilo. Então você tem que fazer a matemática disso para saber o valor calórico no final das contas. Um tem 4%, né? Cerveja normalmente tem 4% e vinho tem um pouquinho a mais. Que mais? Gugu perguntou, maior termogênico, sou péssimo para seguir. Jéssica, péssimo para seguir dieta? Não. O que acontece é que você tem uma dieta. Todo dia você se alimenta. Todo dia. Se você chegar hoje, você tem uma alimentação que você faz todos os dias, né? A dieta, ela vem a partir disso que você já faz no dia a dia, né? Gabriel, de manhã eu, sei lá,
eu como bacon com Coca-Cola e 2 torradas. Pô, a gente pode diminuir a Coca-Cola, tirar um pouco do bacon. Como é que faria para você inserir uma fruta, colocar ovos mexidos, né, sem adição de óleo e tudo mais? Então você vai adequando daquilo dali, né? Então a gente já faz dieta todo dia, já se alimenta todo dia. Porque a dieta é para você ajustar. E a gente corrige normalmente onde estão os excessos, tá? Então veja onde estão os excessos da sua alimentação do dia a dia, que ali corrige o ponto principal, tá? Silvio perguntou: estou com uma dieta de 1000 calorias. Logo após o jantar se sinto como se eu estivesse com cetose. É normal? Pois bem, Silvio. Depende da estratégia, tá? Tem estratégia, normalmente uma estratégia de 1000 calorias é uma estratégia com déficit energético muito baixo, tá? Então, uma dieta normal em déficit energético, ela já gera pequenos níveis de cetose. Uma dieta de 1000 calorias com certeza vai gerar cetose. Tem que saber o quanto que isso gera um desconforto para você e se isso está dentro do planejamento do profissional que te acompanhou, tá? Isso foi uma dieta que você está fazendo, sozinha, ou isso foi prescrita por um profissional. Se foi prescrita por um profissional, você tem que perguntar para ele qual o objetivo, se está sendo atingido, quais são os colaterais disso e tudo mais, tá? Zeca pergunta: picanha ou filhote? Filhote, Zeca. Picanha é uma carne vermelha que tem uma quantidade grande de gordura, né? Então, isso dentro de uma estratégia nutricional, ela vai ter uma quantidade menor. Então, se você for comer picanha, você vai precisar comer uma quantidade pequena de picanha por causa do valor calórico. Enquanto que o filhote, você vai comer muito do filhote. Se for um filhote cozido. Filhote, para quem não conhece, é um peixe regional do norte, né? Toda vez que a gente vai no Pará, a gente come. E é o melhor peixe que você vai comer na sua vida, é o filhote. Sensacional. É o melhor peixe. Então, com certeza é filhote. Mas tem os dias da picanha, desde que esteja com moderação, tá? Jéssica, tanto comer mais saudável, mais seguir quantidade é barril. Pois bem. Comer mais saudável é o que eu chamo de comida qualitativa. Então, se você tiver um ajuste qualitativo, você vai ter ótimos resultados. Agora, quantitativamente, a gente sabe o que a gente está fazendo, para a gente entender o quanto é muito e o quanto é pouco, tá? Então, no início, todos os meus pacientes têm que pesar o alimento. Tem uma balança de precisão em casa. Balança de precisão não, balança de cozinha em casa, tá? Mas, porque a gente precisa entender. Uma vez eu joguei assim, um paciente meu, né? Um paciente falou assim, não, como um filé médio de frango. Eu falei assim, rapaz, o que é um filé médio de frango pro senhor? E o rapaz tinha uns 2 metros de altura. Aí ele mandou a mão assim, ó, e eu tenho 1,70 m, né? Ele mandou a mão assim, o filé médio deve ser isso aqui, né? Rapaz, se isso é um filé médio, uma galinha é 2 filé médio de perna e pena. Não é possível. Eu falei, não, pô, filé médio é um pouco menor, cara. E aí a gente foi explicando. Então quando a gente fala filé médio, um pedaço grande, tudo isso fica muito abstrato. Mas quando a gente fala 100 gramas, aqui e no Japão é 100 gramas. Em qualquer lugar do mundo, 200 gramas é 200 gramas. Botou, pesou, é 200 gramas. Sempre. Então a gente tem uma noção muito mais fidedigna do quanto está sendo consumido ali. Porque a gente tem ele em grama, tá? Então leve isso como importância. E depois, com o tempo, isso acaba ficando automático. Então você já olha, você sabe quanto é tantos gramas, X, 150 gramas de frango, você já olha e já sabe quanto é que é. Você chega no no restaurante aquilo, você já bota automaticamente, tá? Pois bem, sugestão de lives aqui. Compulsão alimentar, muito bacana, Ivana, muito bacana. Não é minha área de expertise, mas eu já estudei bastante sobre o tema. Sua opinião sobre o consumo de banana à noite pós-treino? Não tem problema nenhum, pode comer. Ai, grande Petit. Petit, a live vai ficar salva, tá? Então se você não acompanhou desde o início, ela vai ficar salva e você pode assistir depois, tá? Lavando os pratos, dirigindo pro trabalho, pode assistir. O que você acha da betalanina? Não mexa no meu álcool. Pois bem, betalanina. Betalanina, ela tem uma capacidade, ela tem o mesmo princípio da creatina, que você vai consumir ela e o seu benefício é quando você sintetiza dentro da sua célula muscular o que a gente chama de carnosina. Quando você tem um nível mais alto de carnosina na sua célula muscular, isso faz com que você diminua a sensação de queimação, sabe? Quando você está treinando e sente a musculatura queimando. Então, a betalanina, ela diminui essa percepção. E isso faz com que você treine mais, tenha mais capacidade de executar aquele movimento. Então, acaba sendo uma suplementação também interessante para algumas pessoas para melhorar o desempenho do treinamento, tá? Então, é uma suplementação que eu acho massa, mas desde que esteja dentro de um planejamento, não seja consumido
assim aleatoriamente, tá? Marli sugeriu um tema para falar sobre o efeito sanfona, anotadíssimo. Grande João Paulo Mendes, tamo junto demais aqui. Igor também, Igor Lago, tamo super junto aqui, galera. Vários Nutris também, Tia Rose. Dentro de uma estratégia de cutting, qual é o tempo máximo para a realização de um cutting? Tá. O cutting, para quem não conhece, é a estratégia que o fisiculturista passa para poder aumentar a definição, tá? Existe o bulking, que é a fase de hipertrofia, e o cutting, que é a fase de definição. No cutting, o tempo máximo vai muito do físico da pessoa, tá? Então tem físico que a gente consegue ter um cutting de 3 meses, de 2 meses, mas tem pessoas que vão precisar de um cutting mais longo, de 6 meses, tá? E aí dentro desse cutting ainda existe uma fase pré-contest, que é a última fase do campeonato, para o campeonato, que é a fase de desidratação, para poder fazer desidratação, supercompensação de carboidrato e aí sim sobe nos palcos. Com relação à bebida alcoólica, é o excesso ou 2 doses já prejudicam? É o excesso, é frequência e quantidade. Se você tiver menor frequência no consumo de bebida alcoólica e menor quantidade, já soluciona grande parte do problema. Lembre-se sempre que é o seguinte, beber é uma questão de você fazer valer a pena. Então você beber em qualquer momento, demonstra que qualquer momento não tem uma importância assim, sabe? Então se você vai, sei lá, um casamento, aí tudo bem, você vai consumir uma bebida alcoólica. Mas sei lá, você vai do nada beber assim, e você tem um objetivo de emagrecimento, um objetivo de hipertrofia, é meio que você meio que bagunçar um pouco do planejamento de forma desnecessária, tá? O Rogério perguntou aqui, dentro de uma estratégia de definição muscular, qual o tempo máximo de fazer zero carbo na fase do cutting? Normalmente, a gente não faz zero carbo mais, né? Isso aí é uma estratégia muito antiga. Zero carbo a gente não faz mais. Porque zero carbo depleta muito do atleta, depleta muito do paciente. É um paciente que ele fica muito estressado. Quem já se submeteu a uma dieta low carb, por favor, coloque aqui, por favor. Quem já zerou carboidrato no dia? Coloque aqui no chat. Só coloque assim, eu não quero nem saber como é que foi, porque eu já sei como é que foi. Muito estressada, muito estressado. Então, tolerância baixíssima. A pessoa deu um bom dia, você fechou a cara, bom dia pra quem? Então, super estressante, é uma estratégia muito desgastante, é uma estratégia que a pessoa não consegue manter desempenho no treinamento, não consegue manter disposição no dia a dia, não consegue ter uma boa qualidade de sono, não consegue ter uma boa capacidade de raciocínio, de memória. Então é só prejuízo, só prejuízo. Então a gente não faz estratégias de zero carbo normalmente, tá? Na fase do cutting a gente diminui bastante, mas zerar nunca. E aí, justamente preconizando esses pontos, para não depletar muito da massa muscular. E lembre-se, quando a pessoa fala assim, perder massa muscular, uma das principais coisas que segura a massa muscular é o seu consumo adequado de carboidratos. Se você não tem um consumo adequado de carboidratos, você perde muita massa muscular, cara. Então, e fica muito flat, que é o corpo flácido, horrível. Então, não zere carboidratos, amigos. Simbora, Igor. Bora. E Varanabuco, fisioterapeuta aqui também. Fisioterapeuta a gente vai ter uma live sobre fisioterapia aqui mais pra frente e sobre treinamento, para poder esclarecer para vocês a real importância. Sugestão de live, utilização de hormônios e TPC. Esse tema é bom. Esse tema é ótimo. Galerinha, dificuldade de emagrecer na menopausa. Também é um tema bom. Se sexta-feira eu tropeçar e cair no bar, vai estragar com o meu projeto? Luan, você não me apronte de novo não, que você já me falou que você escorregou na semana passada e caiu num bar, mas manteve dentro da disciplina, dentro do planejamento, e é isso que eu gosto dos meus pacientes, que é manter o padrão, tá? Galerinha, a gente vai ter aqui 1h20 de live, 1h20 de live. A gente vai já chegar nas considerações finais, porque a gente precisa ter uma conclusão